Nunca imaginei que trabalharia em um hotel que guardasse tantos segredos sombrios, mas acabei me deparando com uma rotina que mais parecia uma dança entre a vida e a morte. Meu nome é Lorena e há alguns anos aceitei um emprego temporário em um hotel de luxo no litoral brasileiro, muito conhecido por receber grupos de idosos que viajavam em excursões organizadas durante os meses de julho e setembro. Não eram apenas pessoas com 70 anos de idade, como muitos poderiam imaginar. Muitos chegavam com 80, 90 e até mesmo 100 anos. E a cada temporada parecia que uma centena de histórias passadas se cruzava nos corredores silenciosos do local. O que mais chamava a atenção era a forma como essas pessoas se comportavam quando estavam ali. Por alguns dias, pareciam crianças novamente. Esqueciam de tomar os remédios, comiam sem moderação, dançavam, riam e se entregavam à liberdade que aquele ambiente proporcionava. Mas, infelizmente, essa despreocupação tinha um preço. Não era incomum que alguns deles falecessem durante a estadia. Eu sabia disso, pois a administração era discreta e mantinha tudo longe dos olhos dos outros hóspedes. Certa tarde chuvosa, eu estava procurando uma sala para organizar uma partida de buraco com os hóspedes mais idosos. Caminhando pelos corredores silenciosos, encontrei uma porta que dava para o antigo restaurante do hotel. Antes que eu pudesse girar a maçaneta, a recepcionista, uma mulher chamada Cláudia, aproximou-se e em voz baixa me disse: "Lorena, não abra essa porta. Há cerca de 30 minutos a senhora Adelaide faleceu e o corpo ainda está lá, aguardando a ambulância." Eu já sabia que isso acontecia. No hotel, a rotina da morte era tratada com discrição absoluta. As pessoas morriam, os corpos eram mantidos em locais específicos e posteriormente tudo voltava à normalidade. Para os hóspedes, nada mudava e o serviço continuava como se nada tivesse acontecido. Era uma experiência que misturava tristeza, respeito e uma estranha sensação de normalidade diante do que para outros seria chocante. Naquele dia, Adelaide era uma senhora encantadora. Sempre sorridente, participava das atividades com entusiasmo, mesmo aos seus 90 anos. Fiquei triste, pois ela era uma das pessoas mais simpáticas que eu conhecera no hotel. A tarde passou lentamente e, quando a noite finalmente chegou, fui descansar em meu quarto. No entanto, algo me incomodava. Sentia-me observada, como se um par de olhos invisíveis acompanhasse cada movimento meu. Abri os olhos e, para meu choque, lá estava ela. Adelaide, sentada no pequeno sofá ao pé da minha cama. Senti meu coração disparar, mas não havia medo. Apenas uma estranha sensação de reconhecimento. Ela não estava ali para assustar. Parecia simplesmente aguardar, talvez na esperança de compartilhar comigo um último instante de sua presença. Fechei os olhos novamente, fiz uma oração por sua alma e quando despertei na manhã seguinte, ela não estava mais lá. A experiência me marcou profundamente. Não era apenas a presença de Adelaide que me impressionava, mas a forma como o hotel lidava com a morte, transformando o fim de uma vida em um segredo silencioso entre os corredores e quartos. Vi idosos com mais de 80 e 90 anos se divertindo nos pubs do hotel, dançando, jogando cartas e aproveitando cada instante como se fossem crianças novamente, ignorando os limites impostos pela idade e pelas doenças. Essa convivência com a morte e a vida me fez refletir sobre a fragilidade da existência e sobre como a liberdade pode se manifestar nos momentos finais. A sensibilidade que tive ao sentir a presença de Adelaide no meu quarto talvez seja rara, mas acredito que ela quis me comunicar algo, talvez uma despedida silenciosa, uma lembrança de que a vida continua mesmo quando alguém se vai. Meses depois, percebi que Adelaide não foi a única. Outros hóspedes que faleceram no hotel também se fizeram sentir em pequenos gestos e sinais, sempre discretos, sempre respeitosos. O hotel
embora pareça um local comum, guarda segredos que poucos têm a sensibilidade de perceber. E essa experiência me ensinou que a morte não é apenas um fim, mas uma presença contínua que pode se manifestar de formas inesperadas. No fim, o que levo comigo dessa experiência é uma mistura de respeito, fascínio e uma compreensão mais profunda sobre a vida e a morte. Adelaide me mostrou, mesmo por poucos instantes, que há algo além do que podemos ver, que algumas presenças permanecem ao nosso lado e que a vida pode ser vivida plenamente, mesmo nos últimos anos. Meu nome é Helena Duarte, e por mais que a minha vida pareça comum, o que vou contar aconteceu comigo e mudou completamente a forma como eu enxergo a morte e o que existe além dela. Eu moro há alguns anos na Espanha, onde trabalho com entretenimento e artes cênicas em um complexo turístico bastante conhecido. Sempre fui apaixonada por essa área, e o verão, que por aqui vai de junho até setembro, é a época em que mais trabalho. São dias longos, cheios de apresentações, festas e atividades com turistas de vários lugares do mundo. Nesse período, chego a trabalhar até 14 horas por dia e confesso que, por mais cansativo que seja, eu amo o que faço. O hotel onde trabalho é antigo, construído no início da década de 80. Ele fica em uma região litorânea, cercada por falésias e vegetação densa, com uma arquitetura que mistura o charme clássico europeu e um toque de modernidade. Por fora, parece um castelo à beira-mar, mas por dentro, bom, nem tudo ali é tão encantador quanto parece. Nos anos de 2020 e 2021, fiquei hospedada em um dos quartos do último andar, conhecido entre os funcionários como o Ático 2. Era um espaço reservado para os membros da equipe de animação, e eu dividia o quarto com 2 colegas. Logo nos primeiros dias, percebi que havia algo estranho naquele ambiente. Às vezes, eu sentia como se houvesse outra presença ali, alguém observando a gente. No começo, achei que fosse apenas cansaço ou imaginação. Afinal, trabalhar tantas horas seguidas deixa qualquer pessoa exausta. Mas as coisas começaram a se tornar mais evidentes. Eu via sombras se movendo perto da janela, passos ecoando pelo chão de madeira mesmo quando estávamos deitadas, e uma sensação constante de que não estávamos sozinhas. Em pouco tempo, eu comecei a ver com clareza a figura de um homem. Ele era alto, devia ter cerca de 1,80 m de altura, cabelos pretos, lisos, e usava uma calça marrom e uma camisa branca, ligeiramente amarrotada. Seu rosto era pálido e o olhar vazio, como se carregasse um peso antigo demais. A primeira vez que o vi de forma nítida foi em uma manhã. Eu havia acabado de sair do banho e, ao abrir a cortina que separava o banheiro da minha parte do quarto, ele estava ali, parado, me olhando. O coração disparou e por um segundo pensei que fosse um hóspede perdido. Mas num piscar de olhos, ele simplesmente desapareceu diante de mim, como se tivesse se dissolvido no ar. Curiosamente, apesar do susto inicial, aquela presença não me causava medo. Era estranhamente pacífica. Era como se ele quisesse apenas ser notado, não machucar ninguém. Com o tempo, comecei a me acostumar. Eu o via andando pelo quarto, sentado na poltrona perto da janela, ou às vezes de pé, observando o corredor através da porta entreaberta. Parecia preso a uma rotina que não lhe pertencia mais. Durante aqueles 2 anos, me acostumei tanto com a presença dele que, de certa forma, ele se tornou parte da minha estadia. Cheguei a conversar sozinha, em voz baixa, como se ele pudesse me ouvir. Chamava-o de Senhor do Ático, e de alguma maneira eu sentia que ele ouvia. Mas em 2022, minha rotina mudou. Fui promovida a chefe da equipe de animação e, com isso, também fui transferida para outro quarto, em um andar diferente.
De início, fiquei feliz com a mudança, mas logo percebi que sentia falta da companhia silenciosa daquele espírito. Pode parecer loucura, mas eu me apeguei àquela presença. Com o novo cargo, minhas responsabilidades aumentaram e meus horários se tornaram ainda mais pesados. Em algumas noites, eu encerrava o trabalho depois da meia-noite e ficava conversando com o recepcionista do turno noturno, um homem chamado Miguel. Ele já trabalhava naquele hotel havia décadas, desde a época da inauguração. Tinha um jeito calmo, mas um olhar cansado, como se carregasse segredos demais. Certa madrugada, por volta das 2 horas, depois de mais um dia longo, sentei no saguão para descansar um pouco e acabei puxando conversa com Miguel. Falei sobre o antigo quarto em que eu ficava e mencionei de forma quase despretensiosa que via um homem lá dentro. O recepcionista parou de digitar no computador, ergueu o olhar e perguntou curioso: "Você via um homem? Que tipo de homem?" Descrevi o que eu sempre via: alto, cabelo preto, calça marrom, camisa branca. O semblante de Miguel mudou imediatamente. Ele empalideceu, como se eu tivesse dito algo impossível. "Helena, você está falando sério?" Ele perguntou com a voz trêmula. "Claro. Por quê?" Ele respirou fundo e ficou em silêncio por alguns segundos, antes de se levantar e pegar uma pasta antiga atrás do balcão. Abriu cuidadosamente e tirou uma fotografia amarelada, provavelmente tirada há mais de 40 anos. Quando olhei a foto, meu sangue gelou. Era o mesmo homem. Miguel me explicou que aquele homem se chamava Ernesto Varela. Ele havia sido funcionário do hotel na década de 80, quando o local ainda era novo. Trabalhou como garçom e, segundo os registros, era um funcionário exemplar, mas solitário. Certo dia, após uma grande discussão com a gerência, Ernesto se jogou da varanda do último andar, justamente do ático 2. O recepcionista contou que, desde então, vários hóspedes e funcionários relatavam ouvir passos, sentir correntes de ar frio e até ver a figura de um homem de calça marrom caminhando pelos corredores do último andar. Alguns chegaram a pedir transferência de quarto, alegando sentir-se observados. Enquanto Miguel falava, eu senti um nó na garganta. Era ele. O espírito que me acompanhou por tanto tempo era de Ernesto, um homem preso à dor de uma vida que terminou abruptamente. Naquela noite, voltei para o meu quarto em silêncio, com o coração pesado. Quando fechei a porta, sentei na cama e chorei. Chorei porque, de alguma maneira, eu sentia empatia por aquele homem que não conseguia seguir adiante. Era como se ele tivesse encontrado em mim uma pequena forma de companhia. E agora eu compreendia o motivo da sua presença silenciosa. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar em Ernesto. Decidi fazer algo que nunca havia feito. Comprei uma pequena vela branca e subi até o ático 2. Pedi permissão à gerência, dizendo que queria apenas rever o quarto onde tinha boas lembranças de trabalho. Assim que entrei, um arrepio percorreu todo o meu corpo. O ar ali era diferente, pesado, mas familiar. Coloquei a vela sobre a mesinha ao lado da cama, acendi e comecei a orar em silêncio. Pedi que Ernesto encontrasse paz, que seguisse o caminho da luz. Enquanto orava, senti uma presença se aproximando. O ar ficou gelado e uma brisa suave apagou a chama por alguns segundos. Quando olhei para o canto do quarto, pude ver a silhueta dele, mais nítida do que nunca. Ele me olhava com um semblante sereno, sem tristeza, sem dor. Pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas cheio de gratidão. E então, desapareceu. Desde aquele dia, nunca mais o vi. Voltei ao ático 2 algumas semanas depois, apenas para conferir. O quarto estava calmo, a temperatura normal, sem aquela sensação de peso no ar. Era como se ele finalmente tivesse partido. Os meses seguintes correram normalmente. Continuei meu trabalho, lidando com a correria de sempre.
mas algo dentro de mim mudou. A experiência com Ernesto me ensinou que o mundo espiritual está muito mais próximo do que imaginamos. Às vezes, as almas ficam presas a lugares não por maldade, mas por não entenderem que já se foram, ou por precisarem de um último gesto de compaixão para seguir o caminho certo. Até hoje, quando passo pelos corredores do hotel durante a madrugada, lembro do sorriso dele. E em silêncio, desejo que tenha encontrado a paz que tanto merecia. Alguns meses depois desse acontecimento, o hotel passou por reformas. O Ático 2 foi completamente remodelado. Tiraram o carpete antigo, trocaram as janelas e pintaram as paredes. Nenhum dos novos funcionários sabe da história que aquele lugar carrega, mas às vezes, segundo o novo recepcionista, ainda se ouve passos durante a madrugada, passos leves, ritmados, como os de alguém que simplesmente caminha sem destino. Eu prefiro acreditar que é apenas o vento, mas no fundo, algo me diz que Ernesto ainda visita o lugar de vez em quando, não como um espírito perdido, mas como alguém que finalmente, em paz, apenas passa para observar o que foi sua casa por tantos anos. E talvez, de alguma forma, ele ainda me acompanhe. Às vezes, quando o vento toca meu rosto de maneira suave e inesperada, sinto que é uma saudação, um lembrete de que a morte não é o fim, é apenas uma mudança de endereço. Tudo começou no Resort Paraíso das Ondas, um lugar que muitos turistas consideram um verdadeiro refúgio à beira-mar, com piscinas cristalinas, areia branca e uma equipe de entretenimento dedicada que trabalhava incansavelmente para garantir que cada hóspede tivesse momentos de diversão inesquecíveis. Eu fazia parte dessa equipe há alguns anos, atuando como responsável pelo Mini Club, uma divisão do resort dedicada ao entretenimento das crianças. Lá, nossa rotina era exaustiva, mas compensadora. Começávamos a trabalhar às 8 horas da manhã e nos dias de grande movimento, só encerrávamos nossas atividades às 4 horas da manhã do dia seguinte. Entre nós, existiam setores específicos como fitness, DJ, salva-vidas da piscina, fotógrafos e o Mini Club, cada um com suas funções bem definidas. No início daquele verão, entrou para a equipe uma jovem chamada Lívia, uma moça extremamente bonita, de aparência delicada e sorriso simpático, que foi alocada no Mini Club. Desde o primeiro dia, ela demonstrou ser gentil com os hóspedes, mas com a equipe, seu comportamento era completamente diferente. Lívia parecia carregar um peso invisível e sua presença era marcada por constantes lamentações. Estou com fome, estou cansada, não quero fazer isso, que saco, não estou com disposição hoje. Após um dia inteiro de trabalho exaustivo, ouvir alguém se lamentar sem parar era desgastante e frustrante. Com o tempo, a equipe começou a se afastar dela, pois todos percebiam que ela emanava uma energia negativa muito intensa, capaz de afetar o humor e o desempenho de todos ao redor. Curiosamente, mesmo em um ambiente predominantemente cético, todos nós começamos a desconfiar que havia algo mais do que simples mau humor. Parecia que uma presença espiritual a acompanhava. O ápice da temporada coincidia com o feriado de 15 de agosto, tradicionalmente conhecido no Brasil como Dia de Nossa Senhora da Assunção, um período em que o resort recebia muitos turistas. Durante esses dias, nossa carga de trabalho se multiplicava e a pressão sobre a equipe era enorme. Lívia, como de costume, passou o dia inteiro reclamando enquanto nós lidávamos com 50 a 60 crianças espalhadas pelo resort. No final do feriado, ela anunciou que decidia se demitir, deixando para trás um caos silencioso. A equipe do Mini Club agora estava reduzida de 4 para 3 integrantes, tornando nosso trabalho ainda mais desgastante. O que começou a gerar inquietação foi algo que ocorreu logo depois que ela saiu.
No mesmo sábado em que Lívia deixou o resort, começaram a aparecer moscas varejeiras, daquelas grandes e nojentas, em diversos quartos do alojamento onde a equipe descansava. O quarto em que estávamos era dividido em duas partes. Uma maior, com 5 camas, onde a maioria dormia, e uma menor, isolada, onde eu descansava. Curiosamente, as moscas infestaram todas as partes do quarto, mas não entravam na minha área, mesmo quando a porta estava aberta. Por 3 dias consecutivos, tentamos limpar, matar as moscas e manter o ambiente higienizado, mas em menos de 10 minutos, elas reapareciam. Parecia que havia algo invisível, um portal energético que atraía esses insetos para todas as áreas do quarto, menos para o meu canto. A presença de moscas era tão insistente que começou a causar um verdadeiro desconforto psicológico. Todos os integrantes da equipe perceberam o padrão. A energia negativa de Lívia havia deixado uma marca. Alguns começaram a sugerir que fosse uma manifestação espiritual, uma forma de energia que se apossava do ambiente e se materializava de maneira quase física. Em conversa com eles, decidimos tomar uma atitude mais simbólica e protetiva. Retiramos a cama que Lívia usava e realizamos uma reza de proteção, acompanhada do uso de incenso. O efeito foi imediato e quase surpreendente. No momento em que a cama deixou o quarto, todas as moscas desapareceram, como se tivessem sido transportadas junto com ela. A sensação de alívio foi quase palpável, e a equipe começou a entender que o que havíamos presenciado não era apenas coincidência. Era como se a energia que Lívia carregava tivesse permanecido naquele ambiente e encontrado uma forma de se manifestar, incomodando a todos, exceto a mim, cuja presença parecia criar um escudo protetor invisível. Ao refletir sobre o ocorrido, percebi que aquilo que inicialmente parecia apenas um comportamento negativo tinha um peso muito maior. A presença de Lívia era carregada de uma energia sombria, capaz de afetar não apenas o humor das pessoas ao redor, mas também de alterar a percepção e o ambiente físico. Moscas, nesse contexto, se tornaram uma espécie de indicador dessa negatividade, uma manifestação tangível do que não era visível. Ao longo dos dias seguintes, nenhuma mosca voltou a aparecer no quarto, confirmando que a ação simbólica, a retirada da cama e a reza, tinha restabelecido o equilíbrio energético do espaço. O mais impressionante é que essa experiência trouxe à tona um aprendizado que ultrapassa o simples ceticismo. Energia negativa, quando intensa e persistente, pode gerar manifestações perceptíveis, físicas ou quase físicas, que afetam o dia a dia das pessoas. Enquanto observava os colegas ainda perplexos com a situação, percebi que a vida no resort, que já era intensa e exigente, nos ensinava também a lidar com forças invisíveis, sutis, mas poderosas. A história de Lívia e das moscas varejeiras passou a ser contada como um alerta silencioso para todos. A energia que carregamos pode influenciar o mundo à nossa volta de maneiras inesperadas e até perturbadoras. Relato acaba aqui. Posso garantir que nunca mais esquecerei aquela experiência. A presença de Lívia deixou uma marca profunda e a forma como as moscas apareceram e desapareceram mostrou que existem forças sutis, invisíveis aos olhos comuns, que podem se manifestar de maneiras surpreendentemente concretas. A sensação de observar o desaparecimento das moscas junto com a cama foi ao mesmo tempo alívio e estranheza. Algo além do comum estava acontecendo, algo que a lógica humana dificilmente explica. Até hoje, quando penso naquele período, sinto um arrepio sutil ao lembrar que energia negativa intensa pode criar consequências tangíveis, afetando não apenas quem a emite, mas todo o ambiente ao redor. O relato de Lorena é um exemplo claro de como experiências sobrenaturais podem se entrelaçar com o cotidiano, tornando o extraordinário quase natural.
A história evidencia a sensibilidade do narrador e a forma respeitosa com que lida com a morte, transformando um episódio perturbador em uma reflexão sobre vida, liberdade e passagem inevitável do tempo. Quando observadas sob a perspectiva do sobrenatural, podem revelar fenômenos que desafiam a lógica. A história mostra a interação entre comportamento humano e energia, sugerindo que atitudes negativas persistentes podem ter repercussões que vão além do psicológico, atingindo o ambiente e influenciando aqueles que o ocupam. Para o público, a narrativa provoca reflexão sobre a importância da energia pessoal e como forças invisíveis podem se manifestar de formas inesperadas, ligando o cotidiano ao mistério e ao inexplicável. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.